Convido os irmãos a que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, do verso de número 23 até o verso de número 31. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar, vamos mais uma vez à presença do nosso Deus. Senhor, mais uma vez, Pai, nós iremos expor a Tua palavra. Mais uma vez, a Tua Escritura está aberta. E o propósito, Senhor, é expor a Tua verdade nesta noite, Pai. Peço-te que, como pela manhã, o Senhor me use, apesar das minhas fraquezas, Senhor, se agrada ao Pai de me usar, me ensino, que seja claro, Senhor, dá-me um temor ao Senhor somente, dá-me intrepidez, ousadia, para falar, Senhor, aquilo que Tu queres falar à Tua igreja. Abençoa, Deus, o Teu povo. Salva o perdido, ó Pai. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, na última exposição que nós consideramos aqui, nós falamos um pouco sobre a vida e sobre aquilo que aconteceu com aquela conhecida história do jovem rico, de alguém que se aproxima do Senhor, e nós vimos com grande humildade se prostrando diante do Senhor Deus, ajoelhando-se diante dele, chamando-o de bom mestre e desejando saber o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna. E nós vimos que o Senhor, naquela ocasião, o exorta. O Senhor vai o mostrar que, olha, jovem rico, não há homem bom. Somente Deus é bom. Todo homem, ele é mau. Todo homem, ele é pecador. Todo homem, em comparação a Deus, ele são os piores dos transgressores, os piores dos pecadores. E ele então ensina aquele homem que parece não entender muito acerca de quem Deus é, ele vai falar acerca de quem Deus é e sobre a verdadeira realidade da condição do homem. E vimos também que ele não somente vai fazer isto, mas ele também vai corrigir na vida daquele jovem rapaz a compreensão de que alguém pode ser justificado por obras da lei.
de que alguém pode ser encontrado como um cumpridor perfeito da lei do Senhor. Quer dizer, ninguém conseguirá jamais cumprir a lei. E ficou provado, inclusive, na vida do jovem, que ele era um transgressor da lei do Senhor. E que ele amava mais a sua riqueza, os seus bens, do que ao próprio Senhor. Ele não estava disposto a largar tudo para servir a Cristo. Nós vimos que ele saiu triste com aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo para ele. E então nós chegamos a esta outra seção que poderia ser exposta junto ao texto da última exposição, mas pode ser também exposta separadamente. E aqui ele vai tratar não simplesmente sobre um jovem rico que ama as suas riquezas. São palavras, meus irmãos, que são dirigidas para todos nós hoje, como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não somente para aqueles que possuem riquezas e podem amar as riquezas, mas para aqueles que têm algo que para si é a sua riqueza. E não estou falando necessariamente sobre questões financeiras. Para aquilo que pode ser o seu ídolo ou aquilo que você tanto ama. E quando nós olhamos então aqui para o versículo número 23, nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo se utilizando do exemplo daquele jovem para agora se dirigindo a aqueles que estavam ao seu redor com o intuito de alertá-los sobre algo que é grandemente sério. E ele vai falar realmente aqui sobre o perigo que há em você amar as riquezas. Quando você olha então o versículo 23, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte: Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Como nós sabemos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele está sempre interessado em ensinar, ele está sempre interessado em instruir aqueles que estão ao seu redor. E ele sempre vai se utilizar de várias ocasiões verdadeiramente oportunas para trazer um alerta na vida daqueles com quem ele caminhava. E é interessante que imediatamente após um exemplo do jovem rico, ele vai alertar aquelas pessoas, os seus discípulos, sobre os perigos de amar a riqueza. Ele se utiliza como que de um princípio que eu prefiro me utilizar quando eu estou expondo a palavra, por exemplo. É a ideia de pegar uma verdade que acabou de ser dita e então aplicar aquilo ali para a igreja naquela ocasião. A ideia que eu penso na minha cabeça é a ideia do ferro enquanto está quente. Aquela verdade foi dita com muita clareza e você acabou de ver esta verdade sendo declarada e de ouvir, e então ela vai ser aplicada a você enquanto aquilo está muito vívido e quente na sua cabeça. O Senhor Jesus Cristo, então, ao olhar para isto aqui, ele vai se voltar imediatamente para eles e vai alertá-los. E ele certamente sabia das fraquezas dos seus discípulos. Ele certamente sabia das fraquezas daqueles com quem ele caminhava e ele tem um sincero interesse de alertá-los. E, meus irmãos, é exatamente isso que fazem aqueles que verdadeiramente amam aqueles que estão ao seu redor. Um pai que ama o seu filho, diante dos perigos das coisas nesta vida, o que é que o pai vai fazer? O pai vai chegar para o filho e vai alertá-lo: olha, filho, isso aqui pode conduzir você a grandes males nesta vida. Olha, filha, não se envolva com isto, porque se envolver com tais coisas trará para você grande sofrimento. Aparte-se disto, fuja disto. O pastor vai ser aquele que, ao contemplar perigos reais na vida de alguém, ele vai ter de ser aquele que vai ter de alertar e dizer: olha, este não é o caminho que você deve seguir. Porque se você permanecer seguindo este caminho, se você continuar amando, abraçando o que você tem abraçado, você vai sofrer amargamente.
Então aqui nós encontramos um coração de Cristo como um coração realmente interessado em conduzir aqueles por quem ele tem um amor sincero a viver longe daquilo que pode apartá-los de Cristo. Aquilo que pode apartá-los dele mesmo. Então ele vai instruir estes homens, e ele vai falar, meus irmãos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Como mencionei, ele está se utilizando do jovem. O jovem amava muito as suas riquezas. Ele amava muito as suas posses. Ele pensou, não vou largar jamais. Como largar? Para seguir e servir o Senhor. E ele então, ele está dizendo assim, olha, quão difícil é para alguém que ama as riquezas, alguém que é rico, entrar no reino de Deus, ou seja, encontrar salvação. Alguém que é rico, ser salvo. Os discípulos olham para aquilo, meus irmãos, e imediatamente eles acham estranho aquelas palavras. O versículo 24 nos diz, os discípulos estranharam estas palavras. Por que eles estranharam? Provavelmente, meus irmãos, porque eles pensavam assim, aqueles que possuem riquezas porque eles são fruto, ou são alvo da bondade do Senhor sobre a sua vida. Eles são pessoas que são os abençoados do Senhor. Você talvez se recorde do que foi dito pela manhã, como mencionei, que na antiga dispensação ou na antiga aliança estava muitas vezes associado à bênção do Senhor sobre a vida de alguém, a riqueza. Nós vimos homens grandemente prósperos, Abraão, Isaac e Jacó, servos do Senhor, com um bolso cheio de dinheiro, cheio de posses, prosperidades, muitas. Então eles tinham a ideia de que aqueles que possuem riquezas, eles possuem porque eles são prósperos, eles são alvo do favor do Senhor. Como o Senhor, então, pode dizer que dificilmente entrarão no reino de Deus? Os que possuem riquezas, como pode? Eles acham, então, este tipo destas palavras do Senhor Jesus Cristo estranhas realmente. Eles pensam, puxa, tem alguma coisa que parece não fazer talvez tanto sentido na cabeça deles. Porque eles realmente associavam prosperidade financeira à bênção espiritual. Como se aqueles que são do Senhor são necessariamente prósperos, talvez. E o que é que acontece? Quando eles declaram isto, estranhando tais coisas, Jesus então vai insistir. E ele vai então reafirmar com alguns acréscimos mais claros sobre esta questão da riqueza. Ele vai dizer assim, Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Meus irmãos, então ele está falando aqui sobre aqueles que realmente depositam a sua confiança no dinheiro. Como já falamos em outra ocasião, ser rico não é problema. Ser próspero nunca foi pecado. Nós jamais podemos pensar assim, olha só, uma pessoa que é rica, ela está em grandes males e está pecando contra o Senhor. De forma nenhuma. As riquezas que muitos possuem, para muitos pode ser um grande mal, mas não é a riqueza que traz este problema. A riqueza não é o mal. O problema aqui é você confiar na riqueza. O problema aqui é, como o apóstolo posteriormente vai falar, é você amar as riquezas. O problema é que, como alguns dirão, é que você que possui muitas posses pode então ser conduzido a imaginar que é autossuficiente. Que não precisa do Senhor, que não precisa de nada nem de ninguém, e então deposita toda a sua confiança nas suas posses e no que você possui, porque afinal de contas, o que você tem e você quer fazer, você faz e ponto. Parece que nada é impossível
para aquele que possui muitas posses. E muitos podem ser tentados a colocar o seu coração em tais coisas, confiando nas riquezas. Ele vai dizer, aqueles que confiam nas riquezas, certamente estes não entrarão no reino de Deus. Quão difícil é entrar. Se trata de um obstáculo verdadeiramente grande. E ele ainda vai acrescentar se utilizando de uma hipérbole, né? Ele vai trazer um exagero de linguagem para intensificar o que ele está querendo dizer. Ele vai dizer no verso 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí você pensa assim, rapaz, como é que é isso? Algumas pessoas interpretam esse texto e dizem assim, olha, esta questão da agulha se referia a um portão em Jerusalém, que ele era difícil que um camelo pudesse passar por ele, e ele então teria que passar ajoelhado, se agachando, e passaria com muita dificuldade por este portão. Mas não é este o ponto. A ideia do texto aqui, na verdade, é como mencionei, se trata do Senhor Jesus Cristo, a fim de instruir, através de meio didático de Cristo, para falar o seguinte, ele vai se utilizar do maior animal daqueles dias e naquele contexto, e se utilizar da menor coisa que ele imagina que possui um furo, através do qual algo passa, e vai dizer assim, olha, como é que passa? Aí você vai dizer assim, não tem condição. Não existe a menor possibilidade de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ele vai dizer, da mesma forma, no que diz respeito a um rico. Por que razão? Porque ele pode amar demais a riqueza, confiando nela. E, meus irmãos, realmente, a Escritura Sagrada, não somente aqui no Evangelho de Marcos, mas em outras porções da Escritura, nós encontramos alertas do próprio Senhor, através dos seus servos, sobre a questão da riqueza. Se você olhar, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando o seguinte. 1 Timóteo, não é o capítulo 3, verso 6, não. Primeira Timóteo, mas olhemos aqui ainda para 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número... 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 17. Mas antes, vamos olhar aqui, eu acho que para a referência correta, de 1 Timóteo, capítulo 6, quando o Senhor vai falar aqui sobre a questão do perigo das riquezas. Essa seria a referência. 1 Timóteo, capítulo 6, quando o Senhor vai dizer o seguinte, a partir do versículo de número 9. Vai dizer assim, 1 Timóteo 6, verso 9 e verso 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Ele vai dizer, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que muitos estão buscando isto incansavelmente, e ele vai dizer que o problema não é o dinheiro. Ele vai dizer, o problema é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, ele vai dizer que é a raiz de todos os males. E que muitos, ao procurarem isto incansavelmente, acabam se atormentando com muitas dores. E se desviam, inclusive, da própria fé. Então vejam que há um grande perigo em verdadeiramente você amar o dinheiro. Amar as riquezas pode fazer com que você tenha aquilo que nos foi alertado, como nós lemos em Mateus capítulo 6, verso número 24.
quando nós lemos sobre a ideia de ter dois senhores. Você não pode ter dois senhores na sua vida, porque você ou se dedicará exclusivamente a um e rejeitará o outro, ou fará o mesmo com o outro. E muitos que amam a riqueza são aqueles que amam tanto a riqueza a ponto de ter a riqueza como seu Senhor e abandonam o único Deus vivo e verdadeiro. Então, é uma tentação que é muito grande. E você pode contemplar isto, sobretudo, na vida dos ímpios. Eles amam tanto as posses, eles amam tanto o que possuem, que eles estão dispostos a entregar a vida, a se matar para possuir o que possuem. E fazem de tudo para, de alguma forma, jamais perder o que possuem. Eles estão dispostos a entregar a sua própria vida pelo seu ídolo. Porque o ídolo, ele exige isto, viu? O ídolo, ele vai exigir dedicação exclusiva e sacrifício. O ídolo vai exigir isto. O Senhor, ele exige de nós dedicação exclusiva e sacrifício. O ídolo, e eu não sei qual é o seu ídolo, você deve saber qual é o seu ídolo, ele vai exigir exatamente isto. Uma dedicação exclusiva a ele, como o seu Senhor. E então, sacrifícios, você vai ter que sacrificar muitas coisas na sua vida. Até mesmo a sua devoção ao seu Deus verdadeiro para servi-lo. Por essa razão, o alerta do Senhor Jesus Cristo ele é realmente real. Mas vejam que este alerta, ele não é um alerta simplesmente que nós devemos pensar assim, eu sou pobre, não é para mim. Mas o pobre também pode ter os seus ídolos. E muitas vezes o pobre pensa que a solução para os seus problemas é ser rico. Mas se eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, os problemas na minha vida vão ser solucionados. Se eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, estas dificuldades que eu tenho experimentado, elas cessarão. Se eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, as coisas realmente mudarão na minha vida. O que é que diferencia aí você do homem que confia nas suas próprias riquezas? Nenhuma. Porque no final das contas, o pobre que imagina que o dinheiro é que solucionará os seus problemas, ele confia igualmente na riqueza como a solução para os seus problemas. E ele então vai buscar muitas vezes, até mesmo incansavelmente, muitas vezes se utilizando de meios ilícitos, confusos e estranhos para alcançar tais coisas. Esta é a ambição de muitos. Há poucos dias eu vi de um jovem em Rondon, no perfil dele, dizendo assim, desejo ficar rico e me aposentar aos 30 anos de idade, para não trabalhar. Eu quero ficar rico e com 30 anos de idade não fazer mais nada. Só ter conta, o dinheiro, cheio de dinheiro no bolso e ficar sem trabalhar. O problema não é você, de repente, ganhar tanto dinheiro a ponto de não ter mais necessidade de fazer dinheiro. O problema é que muitos têm essa ambição, querem ficar ricos e ficar com as pernas cruzadas em casa sem fazer nada. Uma coisa é você receber uma herança tão grande que você não precisa fazer dinheiro nenhum, mas o Senhor nos chama a trabalhar. A compreensão de que só é trabalho aquilo que é remunerado é um equívoco. Trabalho é trabalho, até mesmo sem ser remunerado. Até mesmo sem você fazer aquilo visando ganhar algum dinheiro. Não é? Mas muitos querem realmente somente dinheiro e eles nunca estarão satisfeitos. Quando é que você estará bem satisfeito com o que você tem? Quando tiver um pouco mais. Aí quando ganha aquilo, quando tiver um pouco mais. E recebe aquilo, quando tiver um pouco mais. É insaciável, meus irmãos. O buraco no coração dessas pessoas do descontentamento é tão grande que não tem dinheiro que possa preencher este buraco. Eles nunca estarão satisfeitos. Então vejam que a riqueza é algo que nós devemos realmente guardar no nosso coração. Você que é pobre, você que possui posses, você que possui dinheiro, guarde o seu coração. Para que a tentação de amar mais as riquezas do que o Senhor não tome conta de você a ponto de você abandonar a sua fé. A ponto de você fazer das suas posses e do seu dinheiro o seu ídolo. Uma coisa que nós devemos ter em mente é a realidade de que até mesmo aquilo que possuímos, muitas riquezas, no final das contas, não é nosso.
O final das contas não é nosso. O que você possui. Você é rico ou você é pobre, na realidade. O que você possui não é seu. Mas então, se eu possuo riquezas, e eu não estou dizendo aqui que você deve fazer um voto de pobreza, porque muitas pessoas pensam que a dignidade e a coisa boa, e o ser santo, e o ser bom, e o ser piedoso, está associado a você fazer um voto de pobreza. Se a riqueza é algo complicado e perigoso, então eu vou viver abandonando como os franciscanos, né? Não. Negócio de riqueza, não dá. Vivendo a simplicidade, realmente, sem me envolver com tais coisas. Nenhuma é melhor necessariamente que a outra. Há tentações de um lado, há tentações do outro, e não é porque você é pobre que você pode ser considerado como alguém mais perto da salvação do que alguém que é rico. Nós falaremos um pouco mais sobre isto aqui também. Mas o ponto é, aqueles que possuem riquezas, então, se eu não devo amar a riqueza, o que é que eu devo fazer com aquilo que eu possuo? É interessante que o apóstolo Paulo ainda, em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 17 ao verso 19, vai nos dizer o seguinte. 1 Timóteo 6, verso 17 a 19, diz assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então vejam o que ele vai dizer. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, porque a riqueza pode levar o homem realmente a um orgulho imenso, se considerando não somente superior ao próximo, mas o ponto até de serem tão orgulhosos a pensar que não precisam do Senhor. E eles passam então a fazer o quê? O que ele vai exortar também logo em seguida. Que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque aquele que está rico hoje pode estar pobre amanhã. Você pode possuir tudo hoje e por alguma razão, de repente, uma calamidade, um caos acontece, uma confusão, você se perde na administração das suas coisas, algo acontece. E o dinheiro se vai. O dinheiro e a riqueza não é permanente, como permanente é Deus. Somente Deus é permanente, somente Deus é estável. Por essa razão, Paulo vai dizer, na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Então Deus é aquele que permanece, é aquele que em quem nós botamos a confiança, fincamos os nossos pés e podemos estar certos de que Ele não vacilará. Então é um chamado para que os ricos e também nós, pobres, a depositarmos a nossa confiança no Senhor. Não podemos depositar a nossa confiança em nada neste mundo. Como a nossa última e final esperança, nunca seremos frustrados e estas coisas podem vacilar, mudar e nós cairemos para baixo, não é? Lamentando por isto. Então, os ricos, mas aqui em particular está falando dos ricos, os ricos não podem confiar na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, mas depois ele vai dizer, o que é que vocês devem praticar? Ele vai proibir, então ele vai falar sobre o que não devemos fazer, ou que os ricos não devem fazer, mas ele vai dizer então agora no aspecto positivo o que é que devem fazer. Versículo 18, que pratiquem o bem. Vejam só, que pratiquem um bem para com o próximo, com aquilo que possuem. Além disso, ele vai dizer, sejam ricos. De quê? De boas obras. Então, dispostos a, com o que possuem, também praticar boas obras. Obviamente, e sobretudo para aqueles que são irmãos na fé, aqueles que são nossos irmãos na fé, mas também para com aqueles que podem ser objeto do nosso serviço também, fora da igreja. Além disso, ele vai dizer assim, generosos em dar e prontos a repartir. Então, a questão da generosidade, né? De aquilo que possui estar disposto a dividir com aqueles que estão ao seu redor. Aquilo que possui, não está falando necessariamente de dinheiro simplesmente, mas o que possui.
que não é somente para o seu próprio interesse, para aqueles que estão simplesmente na sua casa, mas para todos aqueles com quem eles podem conceder a graça a desfrutar da bênção que possuem. Porque, como falei em outra ocasião, aquilo que nós possuímos não é nosso realmente. Você não é o dono supremo de tudo aquilo que você possui. Nós somos simplesmente mordomos daquilo que nós possuímos. Quem tem tudo é Deus. A sua casa é de Deus, as suas riquezas é de Deus, o seu carro é do Senhor, para a obra do Senhor. O meu carro não é meu, é para servir ao meu irmão em Cristo, é para ajudar, é para fazer o que for. Então, nós devemos tirar da nossa cabeça realmente a ideia de que, eu possuo tudo e é meu. E realmente, você tem sua propriedade, é propriedade privada. Fulano de tal não deve tomar o que é seu, não. Isso é certo. Mas eu não posso pensar que é simplesmente para o meu próprio prazer e deleite. De forma nenhuma. Sou chamado a servir com o que possuo aqueles que estão ao meu redor. Versículo 19, ele vai dizer que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, são aqueles que são chamados a acumular tesouros para si mesmo. Né? E ele não está falando simplesmente de questões de riqueza, não. Tesouros dos céus, né? Daquilo que é do Senhor, os benefícios e daquilo que nós encontramos no Senhor. É nele que encontramos o verdadeiro tesouro. Então, são alertas aqui para aqueles que possuem riquezas. Mas é bom que nós, ou todos aqueles que não possuem riquezas, também guardem o seu coração para não buscar a riqueza como se fosse a solução para os seus problemas. Aquele em quem nós somos chamados a depositar a nossa confiança é no Senhor somente. Então ele diz, em Marcos capítulo 10, ele vai dizer, então, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, porque este rico, ele ama as riquezas. A riqueza é o seu Senhor. Quando ele fala, meus irmãos, sobre isto aqui, ele não está querendo simplesmente dizer assim, olha, é somente o rico que de forma alguma conseguirá isto. Porque o que ele está falando no final das contas aqui? Está dizendo o seguinte, olha, é impossível para o homem ser salvo. É impossível para o homem ser salvo através daquilo que ele possui. Está dizendo, é impossível. Ele pode ser rico, mas o seu dinheiro não comprará a salvação. Ele pode ser rico, mas o seu dinheiro não o isentará de sofrer eternamente no inferno. Você certamente se lembra daquela passagem que o rico está lá queimando no inferno, precisando de ele quer uma gota d'água para saciar ali a sua sede, mas não tem. Ele é rico. As riquezas não são meio através do qual o homem pode ser salvo. Nem a pobreza também, como mencionei, pode ser considerado como, porque eu sou rico, eu sou mais fácil de ser salvo. Ou porque eu sou pobre, eu estou mais próximo da salvação. Não existe isto. Não existe isto diante do Senhor, não. Assim como é difícil para o rico que não se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, é difícil para o pobre que igualmente não se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. O rico, ele é chamado a abandonar o seu ídolo e depositar a sua fé e confiança no Senhor, tendo-o como Salvador, para que então possa encontrar salvação, igualmente o pobre, que da mesma forma tem os seus ídolos, que tem aquilo que considera como a coisa mais preciosa, a sua riqueza. E não precisa ser necessariamente dinheiro. Quais são os seus ídolos? Eu pergunto mais uma vez. O que é que você ama tanto que você jamais estará disposto a abandonar para servir o Senhor? Este é o seu ídolo. Eu não sei o que você pensou, se você pensou, mas este é o ídolo do homem.
Quando ele não está disposto a abandonar algo para servir ao Senhor, ali você encontrou o ídolo dele. Ou quando alguém alerta sobre algo e aponta o seu pecado e fala sobre o seu problema e essa pessoa então se aborrece grandemente, ali também é revelado o seu ídolo. São várias as formas através das quais nós podemos revelar realmente os nossos ídolos, os ídolos que nós temos no nosso próprio coração. Então não pense que você conseguirá salvar a si mesmo. Ou você que foi salvo, não pense que você foi salvo porque você possui algo ou porque não possui algo. Para o homem é impossível salvar a si mesmo. Então nós encontramos, por essa razão, as seguintes palavras no versículo de número 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Se o rico que é rico, abençoado por Deus, ele não pode ser salvo, e agora, como é que fica a gente? A nós, né, que não somos ricos assim. Este é o questionamento que eles fazem ao Senhor. Quem poderá ser salvo? É como se eles tivessem ainda uma compreensão, uma ideia de que os nossos méritos ou aquilo que nós possuímos, de alguma forma, conduz o homem a encontrar salvação. Oxente, mas o rico não consegue, e agora então? Quem é que vai ser salvo realmente, né? Ficou difícil, eles pensaram, então ninguém vai poder ser salvo. Deu errado para todo mundo, viu? Pode estar certo que vai ser condenação. Isso é o que eles pensaram, né? Naquele contexto, diante daquelas palavras do Senhor. Jesus, então, diante daquilo, vai olhar para eles, meus irmãos, com um olhar realmente muito compassivo para eles. Ele vai dizer, Jesus, porém, fitando neles os olhos, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quando nós olhamos para essa resposta, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, nós devemos pensar nela ligadas à questão da salvação. Ele está dizendo, o homem não consegue salvar a si mesmo, mas o Senhor, que tudo pode salvar o rico. O homem nada consegue fazer com a força do seu próprio braço, mas o Senhor, para quem tudo é possível, Ele pode redimir o maior dos pecadores, seja ele um rico ou ele um pobre. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Isto aponta, meus irmãos, para a realidade de que só o Senhor é um Deus salvador e é um Deus e Salvador soberano. É Ele realmente quem vai conduzir o coração do homem que antes amava a sua riqueza. Ele vai então passar a não amar mais a sua riqueza e ele vai passar a amar o seu Senhor. É Ele quem age assim. E Ele é quem faz isso também no coração do pobre. Daquele que não possui riquezas, mas que tem um coração igualmente duro. Um coração igualmente rebelde. Um coração igualmente perverso, um coração igualmente interessado nos seus próprios interesses. É o Senhor quem vai convencer. E Ele faz isso justamente através dos meios que Ele mesmo estabeleceu. A sua palavra é um meio para isto. Seja a palavra lida, seja a palavra pregada. Mas meu irmão, minha irmã, ou você que não conhece a Cristo, eu só consigo falar aos seus ouvidos. Eu só consigo pregar aqui e você me escuta e eu estou informando a sua mente. Eu estou alertando você sobre várias verdades da Escritura Sagrada. Mas eu não consigo, através das minhas próprias palavras, dizer vivifica-te, ó homem. Ou dizer que o seu coração seja avivado agora e transformado. Eu não possuo poder para isto. Nem o pregador consegue. Mas as palavras do Senhor, elas são um meio através do qual o Espírito Santo de Deus age. E Ele é aquele que vivifica o homem. Ele é aquele que tira o coração de pedra e concede um coração de carne.
Ele é aquele que faz um homem que está morto reviver. Ele é aquele que faz aquele que tem um coração idólatra abandonar a idolatria e se voltar para o Senhor. E este meio é a palavra pregada, e então o Espírito Santo vai além daquilo que eu posso fazer. Ele é aquele que passa pelo ouvido e vai até o coração do homem. Foi assim que aconteceu na minha e na sua vida, de você que possui posses e recursos e de você que não possui tanta coisa assim, mas possui o que é necessário, que é também rico. Poderíamos dizer que somos todos ricos aqui, na verdade. Sempre tem alguém na condição de miséria e pobreza. Você pode olhar para muitas pessoas e você diz assim, rapaz, que situação é essa dessa pessoa? Eu sou riquíssimo. Eu sou riquíssimo. Mas o Senhor é aquele que salva tanto o pobre quanto o rico. Nós não estamos envolvidos com a teologia da prosperidade, não somos aqueles que defendem a teologia da libertação. O Senhor salva o pobre, o oprimido, o rico, é desconsiderado. São hipócritas e mentirosos esses envolvidos com a teologia da libertação, na verdade. Mas nós não somos como estes. Nós sabemos que o Senhor é aquele que não está preocupado ou olhando se você possui algo ou se não possui. Ele sabe qual a necessidade que todos possuem, seja ele rico ou ele pobre. E é de Cristo. É isto que tem necessidade aquele homem que você conhece aí na rua, que é riquíssimo. E você pensa assim, puxa vida, esse homem tem tudo, mas na realidade ele não tem nada. Aquilo que ele possui só servirá para a sua condenação, se ele não se render a Cristo. E da mesma forma, aquele homem que você caminha na rua, e você não vai encontrar ele num carrão, mas você vai encontrar ele caminhando na rua, sem possuir nada. Esse homem também precisa de Cristo. O Senhor veio para o rico e para o pobre, e é Ele quem oferece Cristo livremente no Evangelho para salvar tanto o rico quanto o pobre. E é Ele quem pode fazer isto. Para o Senhor, tudo é possível. Não há coração tão duro que Ele não possa redimir. Não há homem tão perverso que Ele não possa humilhá-lo diante de si e trazê-lo para si. Não existe esse homem. Você pode pensar no homem mais perverso na sua vida. Quem é o homem mais perverso que você conhece? O Senhor pode quebrar o coração deste homem. Se for dele, Ele o salvará. Então, abandonemos, sobretudo, aqueles que não conhecem a Cristo. Abandonem a ideia de que o que você possui ou deixa de possuir é razão para que você possa ser salvo. Nunca será. Nunca será. É o Senhor quem terá de agir soberanamente na sua vida para salvá-lo. E você carece de Cristo e Jesus. Todos. É isso que carecem também os filhos de rico e filhos de pobre. Vocês, crianças, adolescentes, jovens, você precisa também de um Salvador. Você precisa de um Redentor. Como nós falamos até hoje na escola dominical aqui no nosso estudo. Não pensem que o fato de você crescer na igreja e nascer na igreja é sinônimo de que você está salvo. Não pense que o fato de você pertencer a uma família próspera ou pertencer a uma família que não tem recursos, que você está mais próximo da salvação ou não. Vocês precisam de Cristo. Vocês precisam se render a Cristo. Ninguém é salvo por geração, porque nasceu de pais crentes. Não existe. O pai é crente e o filho é crente também. O Senhor pode nos abençoar com pais crentes e que conduzem os filhos a Cristo. Mas não é porque você nasceu no Evangelho que você é automaticamente salvo. Você precisa se render ao Senhor, depositando a sua fé nele, tendo ele como seu Salvador.
amando a Ele como seu Senhor, confiando nele e somente nele para a sua salvação. Corra para Cristo, você, criança, jovem, adolescente, que não conhece a Cristo. Ele é um bendito Salvador. Eles olharam para aquela ocasião, meus irmãos, dos discípulos, e pensaram: quem é que pode ser salvo realmente? Ninguém, se o Senhor não agir para salvar estas pessoas, porque para Deus realmente tudo é possível. Então Pedro, ele olhou para aquilo e ele vai pensar e vai dizer então, Pedro vai dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Pedro, ele vai dizer assim: olha, nós abandonamos tudo por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho. O jovem não abandonou não, mas nós abandonamos pelo Senhor. E realmente, eles fizeram isto, né? Eu não sei se na cabeça de Pedro talvez ainda passasse a ideia de que, olha, nós abandonamos, então nós seremos salvos, né? Porque nós fizemos algo. Porque eu fiz algo. E é outra questão importante, né? Você não é salvo pelo que você faz, de forma nenhuma. Não é por causa disso que ele receberá recompensas. Nós sabemos que Pedro e os demais servos do Senhor foram salvos por graça divina soberana, não porque eles deixaram algo para servir a Cristo. Mas aqueles que deixam as coisas muitas neste mundo para seguir a Cristo, para seguir após Cristo, desfrutam de verdadeiras recompensas nesta vida e no porvir. É isso, inclusive, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para Pedro aqui, bem como para todos os discípulos naquela ocasião. Ele vai dizer: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo, 100 vezes mais, irmãos, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Interessante, né? Ele vai dizer: olha o que vocês receberão. Recompensas no presente. Interessante, ele vai dizer: aqueles que abandonaram por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Aqueles que realmente, sinceramente, deixaram tais coisas para seguir após o Senhor Jesus Cristo, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e o seguindo. Estes desfrutarão de muitas coisas. E no presente século, hoje, aqueles que realmente amam a Cristo e amam o seu Evangelho e abrem mão daquilo que tanto amam para seguir a Cristo, realmente ganham e desfrutam de grandes bênçãos. E é interessante, né? Porque aqueles que abandonam realmente aquelas coisas que possuem para se dedicar a Cristo, ganham em Cristo mães, irmãos, pais, avós, amigos. Interessantíssimo isso. Quando eu estava olhando para esse texto, eu pensei assim: rapaz, isso é o que eu ganhei ao desfrutar daqui. Quando algumas pessoas falam assim: puxa vida, eu não vou sair da minha casa não, para ir para um lugar distante, longe de todas as minhas famílias e de meus amigos e de meu pai, de minha avó e de minha mãe e de tudo que possuo. Não vou sair daqui da minha cidade não, eu vou ficar aqui. Mas não desfrutam da providência do Senhor, essa é a realidade. Meus irmãos, isso é promessa do Senhor, isso é o que o Senhor nos concede. Ele, quando nos tira de algo e nos conduz para um outro lugar, ainda que distante estejamos daqueles que são nossos familiares de sangue, nós ganhamos família. E eu digo para todo mundo, quando eu cheguei lá, eu disse assim: olha, eu ganhei avô, tenho avô que só agora, avô, pai, tem umas horas, mãe, avó, irmão, primo, amigo. É um bocado, amigo. Se eu já tinha um bocado agora o negócio multiplicou. Tem um monte de avó agora. Se quiser, tem o James, tem o prefeito Tiago, tem o Daniel, tem o pai, Lucas. Tem um monte de pai aqui. Pai, avô, tem um monte. Amigos, primos, isso é extraordinário, né? Como nós ganhamos pais
Vários, né? Tem um monte aqui que tem idade de ser meu pai realmente e que me tratam como se fosse um filho. Né? Ao mesmo tempo, outros que são avós de outros, mas me tratam como se fosse um neto. Né? E, enfim, isso é muito interessante. Né? Eu tenho desfrutado disto. E isto é como o Senhor conduz realmente a nossa vida, né? A nossa caminhada. O Senhor é aquele que nesta nossa peregrinação aqui neste mundo, Ele vai nos conceder a graça de desfrutarmos de grandes benefícios. Não somente o benefício de desfrutar de questões materiais para o nosso próprio deleite nesta vida, bênçãos incontáveis, mas Ele é aquele que nos concede a graça de, nesta vida, desfrutarmos da bênção da família de Deus, a Igreja de Cristo. Então nunca estamos sozinhos. Eu nunca estou sem pai, onde quer que eu vá. Eu nunca estarei sem mãe. Você nunca estará sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem casa. Você terá tudo na Igreja de Cristo. A família de Cristo é isto. Né? E nós devemos estar certos disto. Quem nos declara esta verdade incontestável é um próprio Senhor que não pode mentir. Né? E nós podemos então descansar nestas bênçãos e recompensas que nós temos. Que eu e você temos. Isso aqui não são palavras simplesmente para os discípulos daqueles dias, não. São palavras para mim, para você hoje. São palavras do Senhor para a congregação presbiteriana Boas Novas. São palavras para João Daniel, são palavras para Enos, são palavras para Jefferson, são palavras para Jéssica, são palavras para Sara, são palavras para Meg, são palavras para Karen, são palavras para Lucas, para todos nós. São palavras de Cristo para todos aqueles que, por amor do Evangelho, por amor do seu nome, estão dispostos a seguir após o Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, a bênção de seguir a Cristo não vai se limitar somente a você desfrutar de coisas no presente. Mas ele vai falar também de coisas que você desfrutará no presente, que você pensará assim, rapaz, isso aqui dá uma quebrada, né, nas palavras de Cristo, porque ele vai dizer assim, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições. Opa! Espera aí, estava falando de tanta coisa boa. Perseguições, realmente, o texto nos dirá, e com perseguições que experimentaremos. A vida nossa, nesta nossa caminhada, debaixo do sol, com a graça do Senhor, é uma vida em que nós encontraremos momentos de deleite e oásis, desfrutando da comunhão daqueles que o Senhor providenciou para nos ajudar na nossa caminhada aqui, como eu tenho, você possui também, uns aos outros aqui como povo de Cristo, mas também não estamos isentos de aflições e perseguições. Interessante que o Senhor ele já disse isso para mim e para você, e nós devemos estar plenamente certos disto. Ainda que experimentemos grandes benefícios e grandes deleites nesta vida, nós sofreremos perseguições. Existem aqueles que odeiam a Cristo e odeiam a Igreja de Cristo e odeiam aqueles que seguem após Cristo. E o Senhor não nos deixou sem aviso. Você não pode dizer assim, rapaz, eu nem sabia disso. Se você nunca soube disso, você está ouvindo hoje, você nunca poderá dizer amanhã que nunca ouviu isso. Há perseguições e muitos se levantarão contra você. Talvez você esteja sendo, inclusive, sofrendo a retaliação e com a maldade e impiedade de muitos. Mas o Senhor prometeu isto. Ele experimentou isto. Nós, como discípulos de Cristo, que caminhamos segundo Ele, e se você caminha segundo Cristo, você experimentará a oposição do mundo. O mundo se voltará contra você. Você não está mais nadando a favor da maré. Você está nadando contra a maré. Você está nadando contra o mundo. A sua atitude, a sua posição é contracultural. É contra esta cultura perversa estabelecida no mundo. Como então não sofrer?
Como não sofrer perseguição? Só não sofreremos oposição e perseguição de outros se estivermos caminhando segundo o mundo. Mas aqueles que caminham segundo Cristo sofrerão grande oposição. Esta é a realidade. Na minha, e esta é a realidade, e deve ser na minha e na sua vida. Mas é interessante que o Senhor não vai resumir estas verdades sobre nossas recompensas somente para aquilo que nós desfrutamos aqui. O texto ainda nos diz, com perseguições, e ele vai dizer, e no mundo por vir a vida eterna. É interessante, né? Não é que essas pessoas serão salvas depois, ainda que saibamos que quando formos habitar na vida eterna, estamos como que sendo plenamente salvos, né? Nós fomos salvos e estamos sendo salvos. Nós fomos salvos e seremos plenamente salvos na vida eterna. E então, aqueles que abandonam tudo por amor a Cristo e pelo Evangelho, desfrutarão da vida eterna. Coisa que o jovem rico rejeitou por amor a este mundo. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta nada. Mas aqueles que abandonam tudo por Cristo são aqueles que desfrutarão das maiores riquezas que homem algum neste mundo rico possui. É a riqueza de viver eternamente com Cristo na glória. Então há bênçãos nesta vida e há bênçãos futuras que são incomparavelmente maiores e melhores que aquilo que nós desfrutamos hoje. Como já falei em outro momento, não há palavras que consigam descrever com clareza e com justiça aquilo que eu e você um dia experimentaremos no reino de Deus durante toda a eternidade. Lá estará a nossa maior riqueza. E é para lá que todos aqueles que seguem a Cristo caminham. É para lá que você tem caminhado. É para lá que você tem peregrinado aqui nesta vida. Será que você é alguém que aspira e aguarda realmente com grande expectativa pelo dia em que você estará vivendo na eternidade com Cristo? Aqueles que realmente conhecem o Senhor Jesus Cristo e seguem após Ele desfrutarão disto. Então o final do texto nos diz, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Aqueles que são considerados pelo mundo como aqueles que são mais importantes. Aqueles que possuem posses, riquezas e tudo mais. Pelo mundo, ele vai dizer, estes serão os últimos. Aqueles que são desprezados, aqueles que são considerados como nada, serão aqueles que serão os primeiros. Aqueles que desfrutarão de maior benefício. Interessante, né? Estas palavras finais do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são considerados como nada serão os primeiros. E não é para você pensar assim, então o rico vai ter problemas nisto. É aquele que, ainda que seja rico, se faz nada por Cristo. É aquele que se faz como uma criança. Como a criança descrita na sessão anterior que nós expusemos aqui. É aquele que vai se colocar numa plena e absoluta dependência do Senhor, confiando somente nele para a salvação. Estes é quem realmente encontrarão salvação em Cristo Jesus. E é isso que você precisa fazer, você que não conhece a Cristo. Você não pode, de forma alguma, pensar que a sua vida está bacana e que você, então, por ser alguém, talvez, muito legal, desfrutará da glória eterna com Cristo. Não pense. Não pense que a sua caminhada em não fazer o mal contra ninguém,
de não ser considerado como um ladrão ou um homem desonesto, mas um trabalhador diligente, um bom pai ou uma boa mãe, que isto fará com que o Senhor aceite você como para a salvação. Não considere isto. Para o homem é impossível salvar a si mesmo. Mas se você correr para Cristo, aí sim, você encontrará o maior tesouro que pode ser oferecido a homens miseráveis como você neste mundo. Foi este tesouro que foi oferecido a mim, foi este tesouro que foi oferecido a todos aqueles que hoje conhecem a Cristo. E nós, pela graça de Cristo, abraçamos a Ele como nosso Redentor. Corra para o Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E quanto a você que conhece a Cristo, como muitas ocasiões já falei aqui, louve a Deus por Cristo Jesus, o teu Redentor. Louve ao Senhor, porque é justamente por causa de Cristo que você nesta vida desfruta de bênçãos incontáveis e desfrutará também na eternidade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, ó Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa se agradar de nos livrar da tentação de confiarmos em nós mesmos, nas nossas posses, em quem nós somos para a salvação, Senhor. Ajuda-nos a entender que não é pelo que nós temos, nem pelo que nós somos, nem pelo que faremos ou temos feito que nós encontraremos salvação, mas somente confiando no Senhor como nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, é que nós seremos salvos, Pai. Dá-nos, Senhor, a graça de vivermos para o Senhor, de amarmos o Senhor, de amarmos o Teu Evangelho, de amarmos, Pai, ao Senhor mais do que todas as coisas. Então sabemos, Pai, que há recompensas para aqueles que vivem para o Senhor, nesta vida e no porvir, Pai. Ó Deus, que esta verdade alegre grandemente o nosso coração e que nos encha de grande esperança pela vida eterna que nos aguarda, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.